Bom dia, irmãos queridos, nesta terça-feira, dia 17 de julho. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos meditar hoje o Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículos de 20 a 24. Ai daqueles que não se convertem. Ai daqueles que se convertem e desconvertem. Jesus é a misericórdia feita pessoa e desce até o fundo do nosso buraco, se rasgando no meio dos espinheiros para chegar até nós. Mas, se nós continuarmos a fugir dele, então saibamos que vai chegar o dia para acertar as contas, e diante da evidência dos nossos pecados, o que faremos? Com Deus não se brinca. Não diga, sua misericórdia é grande, porque há nele misericórdia e cólera. Não demores a voltar para o Senhor, e não adies de um dia para o outro, porque de repente a cólera do Senhor virá, e no dia do castigo perecerás. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte de seus milagres, porque não se tinham convertido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinza. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso será erguida até o céu? Não, será jogada no inferno. Porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ele existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus olha para trás na sua caminhada e se entristece vendo o coração duro das pessoas. Muito deve fazer-nos pensar o que ele diz. A graça passa, mas ai daqueles que a deixam passar em vão. Não somente está errado quem vai contra a graça, mas também quem não sabe aproveitar da graça que lhe passa perto, quem a deixa passar em vão. Cafarnaum, esta cidade de que Jesus fala, era uma cidade que não tinha muita importância na história de Israel. O nome semita significa povoação de Naum. No Antigo Testamento não é mencionada. Os relatos dos 4 evangelistas coincidem em colocar Cafarnaum no centro do ministério público de Jesus, na Galileia. Além disso, como já vimos, São Mateus especifica que Jesus escolheu esta cidade para residir de modo estável. Mesmo sendo uma cidade pequena, encontrava-se na Via Maris, a rota principal que ligava Damasco e o Egito, e numa zona fronteiriça entre 2 regiões governadas pelos filhos de Herodes. Manifesta sua importância, pelo menos na região, o fato de possuir alfândega e de alojar um destacamento de soldados romanos sob a jurisdição de um centurião. Aquele que exercia o comando nessa época é bem célebre, pois o Senhor elogiou, comovido, o seu ato de fé, que repetimos todos os dias na Santa Missa. Eu não sou digno de que tu entres em minha casa, mas diz somente uma palavra e eu serei salvo. Era um ambiente rústico de roça, típico de uma sociedade simples.
onde a maioria era agricultor e pescador. Os evangelhos relatam muitos episódios acontecidos nesta cidade, muito importantes, como o chamado de Pedro e André, Tiago e João, enquanto se afadigavam entre barcos e redes. Sempre nesta cidade acontece a vocação de Mateus, quando trabalhava na coletoria de impostos, e depois a festa na sua casa com os outros publicanos. Em Cafarnaum acontece a expulsão de um espírito impuro que possuía um homem, e acontece a cura do servo do centurião que meditamos há pouco tempo. Em Cafarnaum acontece a cura do paralítico, que os amigos descem através do teto, e também isso meditamos. A cura da hemorroíça, a cura do homem da mão paralisada, a ressurreição da filha de Jairo, o pagamento do tributo do templo com a moeda encontrada na boca do peixe, o discurso do pão da vida. Vocês entendem quantas graças aconteceram nesta cidade? Por isso que Jesus fala, se os milagres que aconteceram aqui tivessem acontecido em outras cidades pecadoras, pagãs, teriam se convertido, mas isso não aconteceu em Cafarnaum. Irmãos, depois de estabelecer residência em Cafarnaum, Jesus começou a percorrer todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, proclamando a boa nova do reino e curando todo tipo de doença e de enfermidade. São Pedro, que testemunhou estes fatos maravilhosos, os recordaria quando foi ao encontro do centurião Cornélio e anunciou a boa nova aos da sua casa. Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judeia, a começar pela Galileia, depois do batismo pregado por João. Como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Por toda parte ele andou fazendo o bem e curando a todos os que estavam dominados pelo diabo, pois Deus estava com ele. Corazim e Betsaida não foram menos agraciadas que Cafarnaum, e Jesus fala com clareza: se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo teriam se convertido. Tiro e Sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós. O que significam esses dois nomes que Jesus usa, Tiro e Sidônia? Sidônia, ou Sidom, foi uma das mais importantes cidades fenícias, provavelmente a mais antiga. Os poetas gregos elogiaram seus habitantes pela especialização na produção de vidro e tecidos de cor púrpura. Foi também daqui que saíram os colonos fundadores de Tiro. Teve um tempo que o povo de Sidônia oprimiu os israelitas. Em síntese, essas duas cidades são o símbolo do paganismo e da idolatria na mentalidade dos judeus. Por isso eram condenadas. O profeta Ezequiel, no capítulo 27, entoa até um canto fúnebre para Tiro, destruída para sempre. Temos esta explicação, irmãos, sobre o nome destas duas cidades, para entender que quanto maior é a graça que chega para nós, tanto maior é a responsabilidade que temos, tanto mais Deus irá pedir conta dos dons que nos deu e que deixamos passar em vão. Ai de nós se não nos convertermos, com tantas graças que Deus faz chover em nossa vida. Ai de nós se a nossa conversão não for profunda e se derreter como neve ao sol. Ai de nós se a nossa vida é uma contínua conversão-desconversão. Devemos levar muito a sério a passagem de Jesus na nossa vida. Ele não passa duas vezes para chamar Pedro e André, João e Tiago. Não chama duas vezes o jovem rico. Quem responde logo e sem hesitar encontrará o caminho da luz.
mas quem se fecha permanecerá na sua escuridão para sempre. As graças de Deus sempre vêm com uma grande luz interior, e só um cego não a percebe. As propostas de Deus exigem uma resposta imediata e generosa, como é a atitude dele para conosco. Quem não aceita Jesus deverá responder duramente diante de Deus no último dia, sobretudo se teve as fortes graças que nós estamos tendo. Estas considerações, irmãos, nos permitem entender melhor o trecho que agora vamos ouvir novamente, tentando aplicar a nós o que Jesus hoje nos fala. Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte de seus milagres, porque não se tinham convertido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinza. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso será erguida até o céu? Não, será jogada no inferno. Porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós. Podemos parar um pouco e pensar em todas as graças e milagres que Jesus fez na nossa vida e que deveriam iluminar bem o nosso caminho. Pensemos em todos os momentos de graça nos quais sentimos forte a presença de Jesus em nós. Na base da nossa experiência da palavra que ouvimos, vamos escolher um propósito que nos ajude a dar uma resposta generosa, clara e imediata a Jesus que passa na nossa vida.
Vamos pensar melhor em como responder concretamente e sem hesitação a Jesus, que passa na nossa vida. Qual é o passo que Jesus nos pede nesse momento? Responder sem hesitação. Paz e alegria a todos. A Jesus que passa na nossa vida. Paz e alegria a todos. Alguma vez tentou imaginar o grande amor que Deus tem por você? Imensa dor provou ao ver na cruz, sofrendo seu filho Jesus. Alguma vez tentou imaginar o grande amor que Deus tem por você? Imensa dor provou ao ver na cruz, sofrendo seu filho Jesus. Não entendo tanta solidão, se ao seu lado ele está. Pare de tentar resistir ao Senhor, é melhor render-se no amor. Jamais se esconder dentro de si, eu sei, seu coração no fundo em pranto está. Não entendo tanta solidão, se ao seu lado ele está. Pare de tentar resistir ao Senhor, é melhor render-se no amor. Pare de tentar demonstrar ser capaz de não precisar de ninguém mais. Pegue a sua mão e volte ao Senhor. Venha provar seu amor. Seu olhar não vi a lágrima, mas não poderá
jamais se esconder. Dentro de si eu sei, seu coração